Bom dia, irmãos e irmãs. O tema do sermão de hoje é alguém tão diferente com métodos nada convencionais que nós precisamos confiar. Alguém tão diferente com métodos nada convencionais que nós podemos confiar. Em São João, capítulo 1, versículo 29, João Batista testificou deste dizendo o seguinte: No dia seguinte, João viu a Jesus que vinha caminhando em sua direção e disse: Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. São Paulo, quando escreveu aos Colossenses, no capítulo 1, versículo 15 ao 23, ele falou da supremacia deste que quero vos citar. Ele, a partir do versículo 15, ele é a imagem do Deus invisível, Colossenses capítulo 1, versículo 15, o primogênito sobre toda a criação, porquanto nele foram criadas todas as coisas nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos ou dominações, sejam governos ou poderes, tudo foi criado por ele e para ele. Ele existe antes de tudo o que há, e nele todas as coisas subsistem. Ele é a cabeça do corpo, que é a igreja. Ele é o princípio e o primogênito dentre os mortos, a fim de quem absolutamente tudo tenha a supremacia. Porquanto foi do agrado de Deus que nele habitasse toda a plenitude, e por intermédio dele reconciliasse consigo todas as coisas, tanto as que estão na terra quanto as que estão nos céus, estabelecendo a paz pelo seu sangue vertido na cruz. E a vós outros também que, no passado, eres estranhos e inimigos de Deus, conforme demonstrado pelas obras más que praticáveis, e agora, entretanto, ele vos reconciliou no corpo físico de Cristo por meio da morte, para vos apresentar santos, inculpáveis e absolvidos de qualquer acusação diante dele. Se de fato permaneceis na fé, alicerçados e firmes, sem vos afastar da esperança do evangelho que ouvistes, e que está sendo pregado a todas as pessoas em todo o mundo, do qual eu, Paulo, me tornei ministro. Alguém tão diferente, com métodos nada convencionais. Então, não são métodos fabricados ou pré-fabricados, são métodos não comuns, tá? Mas alguém que nós precisamos, acima de tudo, confiar, acreditar, certo? Para falar desse, eu quero começar falando de um tópico, obviamente falando deste alguém. Ele é alguém que dorme em plena tempestade. Lá em Lucas capítulo 8, versículos 22 a 25, diz o seguinte, Lucas 8, do 22 a 25. E aconteceu que, em um daqueles dias, ao entrar no barco, pediu Jesus aos seus discípulos: passemos para a outra margem do lago. E partiram. Enquanto navegavam, ele adormeceu, e abateu-se sobre o lago uma grande tempestade com fortes ventos, de modo que o barco estava sendo inundado e eles corriam o risco de naufragar. Então os discípulos correram para acordá-lo, exclamando: Mestre, mestre, estamos a ponto de morrer. Ele se levantou e repreendeu a tempestade e a violência das águas. Tudo então se acalmou e houve perfeita paz. Jesus, no entanto, dirigiu-se aos seus discípulos e indagou: Onde está a vossa fé? Mas eles, amedrontados e maravilhados, interrogavam uns aos outros: Quem é este que até aos ventos e às ondas dá ordens? E eles lhe obedecem. Alguém que dorme na tempestade. Ou esse homem é um louco e não teme por sua vida? Temos como exemplo Jonas, que fugiu. Ou ele é alguém tão poderoso que tem toda a situação ou a circunstância sob controle em suas mãos. Alguém pode me dizer que quando ele dormiu não estava ventando. Ele adormeceu, no versículo 23, Mas não seria ele conhecedor de todas as coisas antes? Exemplo, nós temos a chamada de Natanael. Jesus Cristo viu Natanael embaixo da figueira, antes de ter com ele, de se encontrar com ele. Então,
Qual era o objetivo dele então? Mostrar seu poder? Mas ele é todo poderoso. Salmo 104, Salmo de Davi, do versículo 1 ao versículo 7 fala disso. Salmos 135, versículo 7 também. Salmos 29, versículo A, parte A, versículo 10, parte A, fala disso. Mas e quando o Senhor dorme? O seu poder serve de alguma coisa para nós? Em primeiro lugar, o Senhor não dorme. Salmo 121, versículo 3 e versículo 4. Eis que não cochila e nem dorme o guarda de Israel. O Cristo homem dormiu. O Cristo Espírito não dorme. E o que eu preciso fazer então? Chamá-lo. Ele não está no teu barco? Sim. Então chame-o quando vierem as tempestades da vida. Chame-o. Para os discípulos era mais fácil. Eles estavam vendo Jesus, nós não. Mas vejam o que diz o Salmo 123, versículo 4. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, o Senhor ali estará comigo. Mateus 28, versículo 20, parte B. Certamente, eis que certamente estou convosco todos os dias até a consumação do século. Então chame-o para o ajudar. Cristo está contigo, Cristo está comigo, Cristo está conosco através do seu Santo Espírito todos os dias. E mesmo que o nosso barco venha a passar por ondas terríveis e estar a ponto de naufragar, de afundar no mar, o Senhor está conosco, o Senhor está conosco, o Senhor pode nos ajudar e fazer com que o mar, com que as ondas, com que o vento se acalme. Então, para concluir esse primeiro tópico que fala de alguém que dorme na tempestade, porque ele não é convencional. Ele estava dormindo na tempestade, tá? Mas é nesse alguém que eu tenho que confiar. Eu tenho a seguinte frase: no mundo tempestades vêm, mas para quem tem Cristo no barco, a solução também vem. Também vem. Agora, alguém tão diferente, com métodos nada convencionais que eu preciso confiar, também é alguém que numa crise financeira te manda pescar. Está escrito lá em Mateus capítulo 17. Mateus capítulo 17, versículo 24 a 27, diz assim: Quando Jesus e seus discípulos chegaram a Cafarnaum, os cobradores de impostos de duas dracmas abordaram a Pedro e questionaram: O vosso mestre não paga o imposto das 2 dracmas ao templo? Sim, paga, respondeu Pedro. Mas quando ele entrou em casa, Jesus se antecipou e perguntou-lhe primeiro: Simão, qual é a tua opinião? De quem cobram os reis da terra impostos e tributos? Dos seus filhos ou dos estranhos? Dos estranhos, respondeu Pedro. Ao que Jesus concluiu: Logo então os filhos livres são dessa obrigação. Entretanto, para que não os escandalizemos, vai ao mar, lança o anzol, e o primeiro peixe que fisgar, tira-o, e abrindo-lhe a boca, acharás um estáter. Retira aquela moeda e entrega a eles para pagar o meu imposto e o teu imposto. Alguém que numa crise financeira te manda pescar. Mateus 17, do 24 ao 27. As dracmas, ou o imposto do templo, eram dados por todo homem judeu acima de 20 anos de idade para a manutenção do templo. A fonte está em Êxodo capítulo 30, versículo 13, e era equivalente a 2 dias de trabalho de um trabalhador comum. Tá? A igreja de Jesus Cristo não tinha dinheiro no caixa para pagar aqueles 2 dracmas, não é? Que eram 2 e 2, né? Que seria hoje mais ou menos R$200. Então o que Cristo mandou Pedro fazer? Vá pescar. Vá pescar. Isso está certo? Pescar acalma. Mas quem consegue, sabendo que o seu nome está no SPC ou no Serasa,
com a possibilidade de seus imóveis serem confiscados, e vendo próxima e iminente a falta do pão, ou que está enfermo, ou com alguém da família com uma enfermidade que precisa urgentemente de remédios, quem vai pescar? Mas Cristo disse para Pedro: vá pescar. Você consegue entender isto? Consegue? Você já tentou resolver um problema na correria, na pressão? Já tentou? É muito difícil. Então vá pescar. Obviamente você não vai pescar o valor que você precisa. A probabilidade é que não pesque. Ou de repente você não vai pescar peixe nenhum. Mas é um momento de parar, refrescar as ideias, analisar a crise, tá? À luz da Bíblia, e levar aos pés do Senhor, e com certeza Ele vai te dar uma saída, mas você tem que pescar, tem que parar. Lembrando do que São Pedro escreveu, lançando sobre Ele todas as nossas ansiedades, porque Ele tem cuidado de nós. Mas como é que eu vou lançar sobre Ele se eu estou atribulado, pressionado naquele momento? Vá pescar, Pedro. Pesque. Então esse alguém que eu tenho que confiar, tá? É alguém tão diferente, mas com métodos nada convencionais. Nele eu preciso confiar. Alguém que é dono de um restaurante, mas que não comprou comida. Alguém que é dono de um restaurante, mas não comprou comida. Está escrito lá em Lucas. Vamos ver, Lucas capítulo 9. Lucas capítulo 9, do versículo 10 ao versículo 17, diz assim: Entre mentes, ao regressarem, os apóstolos relataram a Jesus que tudo quanto tinham realizado. Então ele os levou consigo e retiraram-se para uma cidade chamada Betsaida. Contudo, as multidões ficaram sabendo e o seguiram. Ele as acolheu e ensinava-lhes acerca do reino de Deus e atendia a todos que tinham necessidades de qualquer cura. Ao cair da tarde, os 12 se aproximaram de Jesus e lhe sugeriram: despede a multidão para que possam ir aos campos vizinhos e aos povoados e encontrem alimento e pousada, pois aqui estamos em lugar desabitado. No entanto, ele lhes ordenou: dai-lhes vós algo com o que possam se alimentar? Mas eles replicaram: não temos nada além de 5 pães e 2 peixes, a não ser que compremos comida para todo esse povo. Pois estavam ali reunidos cerca de 5.000 homens, e então ele então orientou os seus discípulos: fazei-os sentar em grupos de 50 pessoas. E assim procederam os discípulos, e todos se assentaram. Então, tomando os 5 pães e os 2 peixes, e erguendo o olhar em direção ao céu, deu graças e os partiu. Em seguida, entregou aos seus discípulos para que os servissem para toda a multidão. Aconteceu que todas as pessoas se alimentaram até ficarem plenamente satisfeitas, e os discípulos recolheram 12 cestos repletos de pedaços que haviam sobrados. Então, esse alguém com métodos nada convencionais que eu preciso confiar é alguém que posso dizer que é dono de um restaurante, mas que não comprou comida. Observem o tamanho da reserva, se nós fôssemos reservar alimento para essas pessoas, que eram 5.000 homens, não contando crianças e mulheres, obviamente. Lucas capítulo 9, versículo 14, diz assim: estavam ali reunidos cerca de 5.000 homens. 5.000 homens, talvez umas 4.000 mulheres e 3.000 crianças, eu coloquei aqui 12.000 pessoas. 12.000 pessoas. Vejam a preocupação dos discípulos. Despede-os. E Jesus disse para os seus garçons: dai-lhes de comer. Mas comida de onde? E algum deles falou: não temos comida nem dinheiro. Observe o texto de João capítulo 6, versículo 8. Vamos ver João 6, 8 aqui. João 6, 8 também. João 6,8 diz assim: um de seus discípulos, André, irmão de Simão Pedro, disse a Jesus: há aqui um rapaz com 5 pães de cevada e 2 peixes pequenos, mas de que serve no meio de tanta gente?
Mas o que é isso para tanto? Filipe disse diante da pergunta de Jesus: o que é isto para tantas pessoas? 200 denários não bastaria, equivalente a 200 dias de trabalho. Por gentileza, vocês podem se achegarem para a mesa, versículo 10, que nós vamos dar alimento para vocês. Nós temos aqui esses peixinhos, esses pães para dar alimento para aproximadamente 12.000 pessoas. E lá ainda sobrou muito. Capítulo 6 de São João, versículo 13. Ainda sobrou muito. Vamos ver aqui. Assim sendo, eles os ajuntaram e encheram 12 cestos com os pedaços dos 5 pães de cevada deixados por aqueles que haviam comido. Então, vendo aqueles homens o sinal que Jesus havia realizado, disseram: este é verdadeiramente o profeta que devia vir ao mundo. Alguém nada convencional, com métodos totalmente diferenciados que nós podemos confiar. Alguém tão diferente, na verdade, com métodos nada convencionais que nós precisamos confiar. Então, você precisa confiar nesse alguém. Precisa depositar tua confiança nesse alguém, meu querido e minha querida. Então não olha a adversidade, não olha a circunstância, não olha a dor, mas deposite nele a tua confiança, porque é ele que está no teu barco, é ele que te alimenta, é ele que te dá força, é ele que te sustenta. Confia nele. E este alguém é também alguém que te convida para uma refeição diferente. São João capítulo 6. São João capítulo 6, versículo 32, 33 e 48. Diz assim, ó. Respondeu-lhes Jesus, em verdade vos asseguro, não foi Moisés quem vos deu o pão do céu, mas é meu Pai que vos dá o verdadeiro pão do céu. Pois o pão de Deus é o que desce do céu e o que dá vida ao mundo. Versículo 48. Eu sou o pão da vida. Versículo 54 e versículo 56. Todo aquele que comer a minha carne e beber o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Pois a minha carne é verdadeira comida e meu sangue é verdadeira bebida. Aquele que come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim e eu nele. Alguém que te convida para uma refeição diferente. É muito bom receber um convite para um almoço, um café, enfim. Mas um convite para uma refeição dessas é difícil. Para aí, Cristo está instigando os seus discípulos ao canibalismo, ao vampirismo. Mas um convite para uma refeição dessas é difícil. Uma chamada para a comunhão, para o compromisso. São João capítulo 6, versículo 48 a 51, que diz assim: Eu sou o pão da vida. Vossos pais comeram o maná no deserto e estão mortos. Este é o pão que desce do céu, para que todo o que dele comer não morra. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá eternamente. O pão que eu deverei dar... E o pão que deverei dar pela vida do mundo é a minha carne. Este pão é a minha carne que eu darei pela vida do mundo. Não significa que temos que comer a carne de Cristo literalmente, ou beber o sangue de Cristo literalmente, mas significa ter compromisso, ter comunhão, ter relacionamento com Ele. Isso significa a carne e o sangue de Cristo. E esta comunhão, este compromisso culmina na vida eterna. Na vida eterna com Ele. Cristo enfatiza, versículo 58. Este é o pão que desceu do céu, de modo algum comparável ao maná comido por vossos pais, que agora estão mortos. Aquele que comer deste pão viverá para sempre. O seu corpo. Vossos pais comeram o maná, que tipificava Cristo, pão que desceu do céu.
mas que só sustentava o corpo físico, pois eles morreram. Mas se você comer este pão que eu te ofereço, minha carne, viverá para sempre. É claro que nós temos aqui uma linguagem figurada. Comer junto para judeus significa comunhão, e a comunhão implica num compromisso com aquele que serve. O mais triste é que após esse discurso a multidão foi indo embora. João, capítulo 6, do versículo 60 ao 69. Portanto, muitos dos seus discípulos, ao ouvirem isso, disseram: dura é essa declaração, quem poderá compreendê-la? Quando Jesus percebeu em seu íntimo que seus discípulos estavam murmurando por causa de suas palavras, inquiriu-os: isso vos escandaliza? O que acontecerá quando virdes o Filho do Homem ascender para o lugar onde estava antes? E o Espírito é o Espírito quem dá vida, a carne em nada se aproveita. As palavras que eu vos tenho dito são Espírito e são vida. Entretanto, existem alguns de vós que não creem, pois Jesus sabia desde o princípio quais eram os que não criam e quem o iria trair. E continuou: é por isso que eu vos tenho dito que ninguém pode vir a mim, a não ser que isso lhe seja concedido por meu Pai. A não ser que isto lhe seja concedido por meu Pai. Daquele momento em diante, muitos dos seus discípulos recuaram e não mais andaram com ele. Então Jesus interpelou os 12: vós também desejais ir embora? Mas Simão Pedro respondeu a ele: Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras da vida eterna. Sendo assim, nós temos crido e reconhecido que tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. A minha pergunta é: você quer almoçar com Jesus? Ou quer, como aqueles discípulos, abandonar? Porque é muito fácil a gente pedir socorro para Jesus quando o nosso barco está quase afundando. É muito fácil nós pedirmos socorro para Jesus Cristo quando a situação financeira está difícil. É muito fácil. É muito fácil. Mas ter realmente compromisso com Ele aí fica difícil. Quando Ele nos chama para um compromisso. E quando Ele apresenta um método nada convencional, como comer sua carne, beber seu sangue, obviamente significando ter compromisso com Ele, ter comunhão com Ele, ter relacionamento com Ele, aí é mais fácil ir embora, aí é mais fácil fugir. Em que grupo você está inserido? Naquele que fica, naquele que permanece, naquele que vai até o fim? Ou naquele que, quando ouve esse discurso, esse chamamento de compromisso da parte de Jesus Cristo, começa a ir embora, começa a se retirar? Eu quero que você saiba que todos os assuntos que abordamos antes foram resolvidos por Cristo, mas o contexto era físico, era humano, era nessa terra. Este último, o contexto é céu, implica comer e viver para sempre. Todo ser humano, toda alma, ela é eterna, ela não morre. Ela vai permanecer para sempre. Então você pode me dizer, então por que você fala tudo isso? Que você vai viver para sempre com Cristo, se a alma já é eterna. Acontece que a Bíblia diz que existem dois caminhos, dois lugares. Um é o caminho da perdição e o outro é o caminho da salvação. Para viver eternamente com Cristo, com Ele nos céus, você tem que entrar por esse caminho estreito, o caminho da salvação. Se você viver sem compromisso nessa vida, querendo só as bênçãos de Cristo, querendo só aquilo que Ele pode te dar fisicamente, você vai morrer e vai estar separado dEle. Ter compromisso com Cristo é o que realmente importa para a minha vida e para a tua vida. Este último, o contexto é céu. Implica comer e viver para sempre, implica salvação. Mas que começa aqui com uma pergunta de Jesus Cristo para mim e para você: não quereis vós também retirar-vos? Não quereis vós também retirar-vos? Porque volto a enfatizar, e enfatizar para concluir.
enfatizar, para concluir. É muito bom, é muito conveniente nós buscarmos Jesus Cristo quando estamos no meio de uma tempestade, não é? É muito bom, conveniente nós buscarmos Jesus Cristo quando estamos necessitando de uma ajuda financeira, quando precisamos de algo. É muito bom nós buscarmos Jesus Cristo quando estamos ali na iminência de morrermos de fome ou enfermos. Mas, no entanto, quando Ele nos chama para um compromisso maior, é muito fácil nós corrermos, nós sairmos fora, nós o abandonarmos, nós acharmos o discurso dele pesado, nós acharmos o discurso dele forte. Mas para ter uma vida eterna com ele, é preciso morar com ele no céu, é preciso começar essa vida eterna na terra, tendo compromisso com o Senhor. E ele, como já vos falei, como já vos frisei, é alguém tão diferente, com métodos nada convencional, mas que nós precisamos confiar totalmente a nossa vida. Totalmente a nossa vida. Portanto, creia nesse alguém, mesmo que sua forma ou meio não seja muito convencional. Viva por esse alguém chamado Cristo. Dependa desse alguém chamado Cristo. Confie neste alguém chamado Cristo. Vista a camiseta do Evangelho. Não seja apenas um amigo do Evangelho. Comungue com Cristo, porque assim viverá para sempre com Ele. Agora, de que forma eu posso aplicar na minha vida? Não só correndo atrás de Jesus Cristo quando eu preciso, não só quando eu tenho necessidade física ou financeira, não só quando meu barco está prestes a afundar no mar das dificuldades da vida, mas tendo um compromisso com Ele nas boas horas e também nas más horas, tendo um compromisso com Ele, confiando a minha vida na mão deste homem, que é o Filho de Deus, que desceu do céu, que tomou a forma humana e veio morrer em meu lugar, morrer a minha morte, para dar a sua vida para mim, compartilhar a sua vida comigo. Deixa eu orar por você. Amado e soberano Pai, eis aí a igreja na Tua presença, Pai. E no momento destes, Pai, é que nós precisamos crer muito mais em Ti, Pai. Mas não é só no momento deste, Pai, mas é em todos os momentos da nossa vida, Pai. A nossa fé precisa crescer. Anima a fé da Tua igreja, anima a fé do Teu povo, anima a fé das Tuas filhas, anima a fé dos Teus filhos, Pai. E que eu e ele possamos crer em Ti, meu Deus, em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus eu abençoo a Tua igreja. Que o amor de Deus Pai, as consolações do Santo Espírito e a graça do nosso Senhor Jesus Cristo seja sobre a tua vida. Deus te abençoe. Confie a tua vida nas mãos do Senhor Jesus. Amém.